Eu vou te mostrar as 7 ferramentas de inteligência artificial gratuitas que eu utilizo todos os dias para tocar todos os meus negócios. Vamos direto ao ponto. A primeira delas é a Cloud AI, que é basicamente um concorrente do ChatGPT, que talvez você conheça. Mas por que é que eu utilizo tanto a Cloud AI e não o ChatGPT em algumas funções? A principal delas é na hora de revisar, ajustar e construir aditivos de contrato. Eu gosto muito da interface que a Anthropic fez, onde eu posso conversar com a inteligência artificial e na mesma interface ao lado ela vai criando e editando aquele documento. Então fica muito prático. Segundo momento onde eu prefiro utilizar a Cloud AI é na hora de analisar documentos grandes. Então, da mesma forma, às vezes eu recebo um edital ou então um grande contrato, eu jogo lá e aí faço algumas perguntas sobre um determinado documento. Eu prefiro, nesse tipo de função, a Cloud AI em detrimento ao ChatGPT. O segundo aplicativo é o Arc Browser. Eu utilizo tanto no MacBook como no iPhone. E ele é um navegador de internet, assim como o Safari ou o Chrome. E por que é que eu resolvi trocar o Safari e o Chrome pelo Arc? O principal ponto são realmente as funções de inteligência artificial, que são várias. O aplicativo é totalmente gratuito. E algumas das funções de inteligência artificial são renomear automaticamente arquivos baixados ou imagens para que eles tenham um nome mais sugestivo. Isso na verdade é só um detalhe, mas na prática funciona muito bem. A segunda função são os resumos de página ou então a possibilidade de você fazer uma pergunta para a página que você está navegando. Então imagina que você está lendo uma notícia em algum portal e aí você tá com preguiça de ler até o fim. Então você abre o Command F, né, ou o Ctrl F no Windows, como se você fosse fazer uma busca na página. Mas aí lá você pode fazer uma pergunta. Exemplo, cria um resumo ou então quais são as pessoas que estão sendo citadas aqui nessa página. E ele vai lá, analisa a página e te dá a resposta. Tudo isso de forma muito rápida e novamente 100% grátis. Outra função muito louca do navegador é na versão mobile. Se você estiver aqui acessando uma página qualquer e coloca ele no ouvido, ele vai entrar em uma chamada, onde você vai poder conversar com aquela sua página via voz. Isso é muito louco. Nesse momento aqui, nos testes que eu fiz, funciona apenas em inglês, mas já dá para você ter um gostinho do que está vindo por aí. O terceiro aplicativo é o SecBrain, que é um gravador de voz com inteligência artificial. Eu utilizo principalmente a versão mobile, onde eu gravo geralmente ideias ou então pensamentos e ele vai lá e transforma em um texto otimizado, com título, com emoji, e eu posso salvar isso para o futuro. Além disso, eu utilizo o SecBrain como meu aplicativo de lista de tarefas. Por quê? Eu posso tanto transformar uma nota em tarefas automaticamente, como eu também posso criar tarefas utilizando apenas um áudio. Então, às vezes eu estou aqui simplesmente no fim do dia pensando o que é que eu vou fazer no dia seguinte, eu coloco para gravar, vou falando o que eu tenho para fazer e aí ele transforma aquilo numa lista de tarefas. E por fim, tem uma função muito legal que é o ReBrain, que todos os dias uma inteligência artificial me manda 3 lembretes com 3 ideias que eu tive no passado, só que além de me mandar um lembrete, ele cria um mini post privado para mim sobre aquela ideia e ele coloca comentários, 3 comentários de inteligências artificiais diferentes, ou me dando ideia, ou então falando sobre possíveis problemas, ou então dando uma sugestão bem absurda para estimular a criatividade. O quarto aplicativo, talvez você já tenha ouvido falar, é o Notion, só que eu levei ele um pouco mais a sério. Eu utilizo o Notion para, primeiro, gerenciar todos esses processos de produção de conteúdo, ou seja, tem algumas páginas lá dentro onde eu posso organizar todos esses roteiros, produção de vídeo, ver o que é que está para gravar, o que é que está em edição, o que é que está só aguardando ser publicado, então esse tipo de coisa. Só que eu criei algumas automações onde eu às vezes estou assistindo o YouTube e eu olho um vídeo e ou eu gostei do tema, ou eu gostei da thumbnail, então eu copio o link daquele vídeo, colo em um bot do Telegram e ele vai pegar aquele vídeo, copiar a thumb e copiar o título e vai jogar para mim dentro do Notion automaticamente, porque aí eu posso utilizar aquilo como referência para produzir algum dos outros vídeos. Isso é só uma das automações que eu criei. Então, essa ferramenta ela é muito robusta, permite tanto você só produzir texto lá com auxílio de inteligência artificial, com algumas funções pré-prontas para criar sumário, melhorar teu texto e assim vai, só que ele também permite essas automações. Às vezes você tem que usar alguma ferramenta externa. No meu caso, eu utilizo o Make. O quinto aplicativo é o Canva, um editor de imagem.
Mesmo aqui dentro da empresa eu tendo alguns designers, eu não utilizo eles para produzir alguns conteúdos que eu mesmo estou fazendo. Eu prefiro utilizar o Canva, que é uma ferramenta mais rápida e muito prática para produzir esse tipo de coisa. Nesse momento eu estou utilizando a versão paga só por praticidade, porque basicamente todas as funções da versão paga você consegue na versão gratuita. Um exemplo delas é a função de remover o fundo, que antes de eu contratar a versão paga, eu utilizava lá na gratuita utilizando um aplicativozinho. Eu vou mostrar aqui só esse pequeno segredo. Mas é um aplicativo extremamente completo, você já deve conhecer, mas é um dos aplicativos que eu utilizo basicamente diariamente. E faço questão de utilizar as funções de inteligência artificial, desde edição de imagem como criação de imagens dentro do próprio Canva. E aqui a gente já está chegando no fim, faltam só 2 aplicativos que eu utilizo diariamente, e o primeiro deles é o ChatGPT. É claro, não tem como a gente deixar de fora, eu utilizo ele de forma bem prática e para realmente otimizar o tempo nas minhas tarefas. Eu prefiro utilizar ou a versão de Mac, que é muito boa, ou então a versão de celular do dispositivo mobile, mas em alguns casos a gente utiliza também a versão web. Como é que funciona aqui a dinâmica dentro dos meus produtos? O principal uso disparado é na hora de revisar textos. Então, eu preciso escrever todo dia aqui legenda para publicações, conteúdo para um determinado aplicativo ou N tipo de textos. Eu escrevo ele de uma forma rápida e rústica e aí eu utilizo o ChatGPT para otimizar aquele meu texto. Tanto fazer uma revisão ortográfica, como também melhorar a leitura, melhorar a dinâmica, deixar ele de acordo com o propósito ao qual eu quero. Exemplo, às vezes eu estou escrevendo a copy de uma página de vendas, de uma landing page. Então, eu escrevo as estruturas que eu quero, escrevo os textos iniciais e aí eu explico no prompt qual é o propósito daquela página. Ah, é uma página que é para conversão de um público que vai de 18 a 34 anos para o produto tal e tal. E assim ele vai pegar aquele meu texto e vai otimizar. Eu não gosto de utilizar o ChatGPT para produzir conteúdo do zero, porque aí a gente abre muita brecha para plágio e também para um conteúdo muito raso. Então eu prefiro produzir e pedir para ele otimizar. Por fim, a ferramenta mais recente dessa lista é o Otter, que ele é um assistente para videochamadas. Com ele acessa a sua videochamada quando você está tendo uma reunião ou uma conversa, e aí ele consegue capturar aquela chamada, criar resumo, criar os principais tópicos e você pode interagir com esse conteúdo depois. Isso primeiro agilizou as minhas videochamadas com os clientes, porque agora eu não preciso ficar parando para anotar determinado assunto e também permite que eu possa, depois que a reunião foi finalizada, fazer uma busca sobre determinada informação. Ah, qual foi o preço que eu paguei, qual foi o prazo que a gente definiu e assim vai. Então, pessoal, esses são os principais aplicativos que eu utilizo diariamente de inteligência artificial. Eu utilizo alguns outros aplicativos, só que com uma frequência menor. Então, talvez no futuro eu possa produzir aqui algum conteúdo falando sobre eles e eu estou o tempo todo testando novas ferramentas. Então, se alguma delas começar a assumir um papel mais forte dentro da minha rotina, eu apresento ela aqui para vocês, beleza? Então é isso, valeu!